Olá, estamos aqui mais uma vez na Sala Itaú Cultural, em São Paulo, para realizarmos uma conversa dentro da série Jogo de Ideias. Jogo de Ideias que já apresentou programas sobre música, sobre memória, sobre a relação entre arte e educação, sobre a relação entre arte e tecnologia, sobre a relação entre tecnologia e poderes. Então hoje nós vamos parar um pouquinho, pegar duas ciências importantes, filosofia e geografia, e colocar essas coisas do ponto de vista dessas ciências. Por quê? Seria como uma reflexão sobre tudo que a gente fez, sobre os conceitos que a gente tem se utilizado aqui nesse programa. Nós vamos começar com a filosofia. Estamos aqui com Mário Sérgio Cortella, que é educador, filósofo, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Autor dos recém-lançados Não Nascemos Prontos e Não Espere pelo Epitáfio. Ele traz uma coisa interessante, provocações filosóficas. Então nós vamos fazer um programa aqui, tanto com ele, quanto com o nosso convidado logo depois, que é o cientista social, especialista em relações internacionais e geógrafo Demétrio Magnoli, que organizou também, recentemente lançado o livro Histórias das Guerras. Nós vamos fazer um programa de provocações, provocar, colocando conceitos, saber quais são as novidades sobre isso. Vou começar então com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Tudo bom, Mário Sérgio? Ótimo. A ideia de alguém se chamar de filósofo é sempre delicioso. Em vários momentos da história isso foi considerado uma ofensa. Uma ofensa, né? Mais ou menos como chamar alguém hoje de intelectual. Você imagine quando eu preencho ficha num hotel, em algum evento que aparece profissão, se eu colocar filósofo, qual vai ser o destino que eu terei? Você já colocou? Já coloquei várias vezes propositadamente. Só como referência, o Mário Sérgio está com dois livros, dois títulos, aí nas livrarias, Não Espere pelo Epitáfio, Provocações Filosóficas, é o subtítulo, e Não Nascemos Prontos, também Provocações Filosóficas, uma série, né, Provocações Filosóficas. Quais são os grandes porquês hoje que você entende? O primeiro deles é diminuir um pouco o que eu chamo às vezes de antropolatria, ou seja, uma certa adoração pelo humano, na suposição de que finalmente teremos redimido Prometeu, e portanto nos vingado dos deuses e atingido o conhecimento mais amplo e pleno, que é ainda um resquício de um iluminismo um pouco banalizante. Portanto, os deuses não morreram. Não, os deuses não só não morreram, como eles não estão ainda absolutamente controlados. Prometeu não está vingado. A suposição de que nós somos já no conhecimento científico, com uma tecnologia exuberante, uma amostra do que seria a racionalidade humana nas suas múltiplas concentrações, no meu entender, isso é uma antropolatria, uma forma de adoração tola. Aliás, ecologia é uma coisa difícil entre nós por conta disso, porque nós nos consideramos proprietários do planeta e não usuários. E nós não somos proprietários do planeta, nós somos usuários compartilhantes. Então, se eu transformasse isso numa questão, seria, somos racionais? Racionais somos, o que nós não somos é iluminados no sentido exclusivo. Racionalidade, evidentemente, é um termo que nós aplicamos a nós. Você sabe, no século IV, assumimos. No século IV a.C., Aristóteles é que deu essa definição. Chamou o homem de animal racional. Platão dizia que o homem era um bípede em plume, que era o nível de conhecimento sobre bípedes que se tinha naquela época. Eu prefiro mais a definição de Fernando Pessoa, que diz que o homem é um cadáver adiado. Às vezes a gente esquece um pouco isso. Agora, a racionalidade é a nossa definição. Como alguns escritores, como Carlos Heitor Coni, que ele diz que, aliás, a essência da obra dele é para provar que o ser humano é um projeto que não deu certo. Que não deu certo. E muitas vezes essa autoironia, ela funciona. Nem sempre a filosofia pode caminhar no campo da autoironia, porque o pensamento metafórico, numa sociedade que não tem ainda uma cultura letrada muito extensa, ainda, mas não para sempre, a metáfora ela é muito arriscada, porque ela ganha áreas de verdade. De maneira geral, quem não tem uma escolaridade mais aprofundada, e aquilo que nós, no nosso país, insisto, ainda, mas não para sempre, não temos, ele só é capaz de um pensamento metonímico, ou seja, parcializado, fragmentado. E a metáfora pressupõe um nível de abstração que é mais sofisticado. Por isso, eu sempre lembro... Mas a ironia e o humor são metáforas também e mas fazem parte do a finalidade da ironia dá um choque das coisas. Quando Sócrates propõe, lá no século V a.C., a maêutica, e dentro dela a ironia,
A maiêutica como parto de algumas ideias. E, para usar um termo atualizado, a ironia como uma espécie de fórceps, né, para que o parto aconteça, é a ideia de choque. O humor, a ironia, eles funcionam. O que não se pode é exagerar um pouco na autocomplacência em relação aos humanos, ou autocomiseração, porque isso nos leva, né, a fazer aquilo que é a imodéstia falsa e, portanto, nos aproxima eventualmente da canalice. Por isso que eu falava, né, não em relação, evidentemente, ao CONI, falava que, vez ou outra, algumas pessoas decidem dizer, não, porque o homem é um animal inviável. Sim, nós somos inviáveis porque o nosso projeto, né, de existência de uma parte da humanidade dentro desse planeta é absolutamente predatório, né? E, nesse sentido, esse nível de predação, ele exige que nós pensemos qual que é o nosso lugar de fato. Só para dar um exemplo bem concreto, para cada ser humano que há no planeta, existem 7 bilhões de insetos. Certo? Vamos dizer de novo, 7 bilhões de insetos para cada ser humano que há no planeta. Imagine se hoje à noite só os teus vêm te visitar. Né? Bate lá na porta do teu quarto, suponha que não. Bate na porta do teu quarto e fala assim, qual é? O que vocês estão fazendo com o nosso planeta? Vocês acham que vocês são proprietários dele? A filosofia, ela não é uma área em que exclusivamente e unicamente ela avança a dar as explicações para essas coisas, mas colocar as perguntas. Somos nós mesmos, né, usuários ou proprietários? Temos o direito de fazer isso? O que significa a vida para nós? Portanto, a manutenção há alguns séculos das grandes interrogações. Quem se pergunta assim hoje, se somos um usuário ou proprietário, ou quem se coloca como usuário e não como proprietário, já, isso seria claro. Devo entender que você está colocando que seria um avanço, né, um passo além, isso evidentemente criaria uma outra questão, mas deixa para o passo além. Seria uma pergunta de hoje. Sim. De hoje. De agora. De agora. Você identifica algum grupo, algum movimento, algum pensamento? Quer dizer, você identifica na sociedade essa reflexão do usuário? Não, ainda não em grande parte, mas cada vez mais nós temos condições, e isso vem crescendo, em função eventualmente até do apoio de uma parcela da mídia, do trabalho pedagógico, vem crescendo uma certa consciência que não é daquela ecologia tola, né, de mera proteção banal e circunstancial, mas a percepção mesmo... Isso coloca em xeque muitos claro, ecológicos. Sem dúvida. Que eles não são proprietários... Não são também proprietários da consciência ecológica. Né? Insisto, nós somos usuários compartilhantes nesse planeta, a vida independe de nós, ela é anterior a nós e provavelmente, se nós continuarmos idiotas, ela vai nos sobreviver. E nós não sobreviveremos. Uma outra questão que você acha que... talvez a tecnologia esteja nos impondo também, que seja uma questão contemporânea. Acho que uma das coisas mais fortes é a própria tecnologia como tema. A tecnologia tem uma natureza ferramental. Ela é como uma escada. Você usa uma escada para ir a algum lugar. Você não usa uma escada para ficar na escada. Certo? E uma parte das pessoas esquece de um antigo e estupendo ditado chinês que diz: quando você aponta a lua bela e brilhante, o tolo olha atentamente a ponta do seu dedo. E uma parte de nós hoje olha a tecnologia como finalidade. Esquece da natureza ferramental que ela tem. Ou seja, ela serve para nos levar a alguns lugares. E nessa hora, as pessoas são possuídas pelo que eu chamo de síndrome do gato da Alice. Lembra-se que a Alice está perdida, e aí ao perguntar... Sim, do Lewis Carroll, do Charles Dodson, né, do matemático, ao perguntar ao gato, mas para onde vai esse caminho? Ele diz, bom, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Ele diz, bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nesse sentido, a tecnologia, ela precisa sim ser colocada como algo que muda o conteúdo da vida humana, mas não deixa de ter uma natureza instrumental e ferramental. Ela não é objeto em si, inclusive porque ela acabou gerando para nós, a tecnologia, um turbinamento, né, uma aceleração no nosso cotidiano que nos deixa sem tempo para maturar, para meditar, para refletir e nos aproxima rapidamente do perigoso terreno da alienação, ou seja, da ação sem reflexão.